A paz do Senhor Jesus, amém? Quero desejar a todos a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Elias e o meu canal é Elias Davá Adonai Lucindo. Eu quero, neste momento, chamar a sua atenção para que você possa abrir o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, ela nos transforma, ela nos renova. Você que já serve ao Senhor, você que já é discípulo de Jesus, você que já é um servo do Senhor Jesus, você que já foi transformado pelo poder regenerador de Jesus. Porque quando o Senhor Jesus, que é chamado nas Sagradas Escrituras de a Palavra de Deus, de o Verbo de Deus, porque foi através da palavra que Deus trouxe tudo à existência. E Jesus Cristo nos ensinou, através do seu Evangelho, que Ele é a Palavra de Deus. Ele foi a palavra que Deus usou para trazer à existência o universo. E é sobre a palavra viva chamada Jesus que eu quero falar com você. E também sobre a palavra escrita que o Senhor Jesus deixou para mim e para você, para nos ensinar, para nos instruir, porque o Senhor Jesus veio nos mostrar o caminho para eu e você chegar até Deus. Porque nós jamais chegaremos até Deus. Nós jamais teremos uma verdadeira comunhão com Deus, contato com o único e verdadeiro Deus, a não ser através do Senhor Jesus. Ele mesmo fala em João no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele está falando de Deus. Que sem Jesus, ninguém jamais vai ter comunhão com Deus. Muitos podem falar o nome de Deus, muitos podem acreditar em Deus, mas jamais vai ter condição de ter comunhão com Deus. Por quê? Porque todos são pecadores. Lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, está dizendo: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então, todos os seres humanos pecaram, nascem pecadores. Então, é impossível um pecador ter comunhão com um Deus que é santo, santíssimo e bendito eternamente. Então, é impossível ao ser humano pecador ter comunhão com Deus santo. Se nós tentássemos fazer isso, nós seríamos consumidos pela santidade do Deus Todo-Poderoso, do único e verdadeiro Deus. Mas Deus mostra o seu grande amor por nós, quando Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo se tornou um ser humano como nós, viveu aqui nessa terra, e Ele tinha um objetivo: destruir o poder do pecado. E isso só poderia ser feito através do pagamento da justiça. A justiça de Deus tinha que ser feita. Ou seja, o homem teria que pagar pelo seu pecado. Mas o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho e Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar. Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar na condenação. A condenação dos nossos pecados que deveria cair sobre nós, ela caiu sobre a pessoa de Jesus. Então Jesus Cristo ele tomou o nosso lugar na condenação do pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então ele morreu por causa dos nossos pecados. Quando Jesus Cristo se deixou prender, se deixou ser crucificado naquela cruz, ele fez isso
para morrer no nosso lugar. Ele fez isso para sacrificar a sua alma em nosso lugar. Ele fez isso para nos libertar. Ele fez isso para nos salvar, para nos tirar do poder do pecado e do poder de Satanás. Para isso, ele teria que morrer na cruz. Ele teria que assumir o nosso lugar na condenação. E foi isso que Jesus Cristo fez. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ele tomou o nosso lugar. Ele sacrificou a sua alma, a sua vida, por causa dos nossos pecados. Por isso ele disse, sem ele ninguém pode ir até Deus. Ou seja, enquanto você não for purificado pelo poder do sangue de Jesus, enquanto os seus pecados não forem perdoados, você jamais poderá ter comunhão com Deus. É necessário que você confesse os seus pecados. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. Que você se arrependa da sua vida de pecado. Quando o ser humano se achega a Deus, e ele reconhece que é um pecador, e que a sua vida pecaminosa ofende a santidade de Deus, e que jamais ele poderá ter comunhão com Deus, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados, a não ser que ele rejeite a sua vida pecaminosa e queira ter uma nova vida diante de Deus. E Jesus Cristo, através da sua morte lá na cruz, ele realizou isso. Porque ele morreu no nosso lugar. E por causa disso, e por causa do derramamento do sangue de Jesus no nosso lugar, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas só recebe o perdão dos pecados através do sangue de Jesus a pessoa que está arrependida, a pessoa que não quer mais viver no pecado. Se você não quiser mais viver no pecado, se você não quer mais viver na prática do mal, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ter um encontro com Deus, se você quer ter uma nova vida, se você quer viver uma nova história, então você tem que se arrepender. Se a pessoa é um ladrão, então ele não pode ser mais um ladrão. Ele tem que mudar a sua vida. Ele tem que se arrepender de ser um ladrão, ele tem que se arrepender de estar roubando. Se é um criminoso, ele tem que se arrepender dos crimes que cometeu. Se é um mentiroso, ele tem que se arrepender das mentiras que ele está cometendo, que ele está falando, que ele está fazendo. Então tem vários tipos de ação. Se a pessoa está vivendo na prostituição, ela tem que se arrepender das prostituição e procurar a pureza. O ladrão tem que procurar a honestidade. O adúltero tem que procurar o quê? A pureza. Sair, se arrepender dos seus adultérios, se arrepender das suas prostituições. Ele tem que querer mudar a sua vida. O homem não consegue se purificar por si mesmo. Ele precisa do poder do sangue de Jesus. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue lá na cruz, quando ele morreu lá na cruz, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Então, se você vem até Jesus, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então o poder da morte de Jesus, o que Jesus ganhou lá na cruz, morrendo no seu lugar, o perdão que Jesus Cristo ganhou lá na cruz do Calvário, ele dá para você. Porque Jesus Cristo, morrendo no seu lugar, ele cumpriu a justiça de Deus. E qual era a justiça de Deus? A condenação do pecado. Porque a lei de Deus, a justiça de Deus, ela condena o pecado. E a Bíblia diz que a condenação do pecado é a morte. A morte eterna. Todo ser humano que vive no pecado, ele está debaixo da condenação eterna.
Deus um dia vai julgar o ser humano, todo ser humano vão passar pelo juízo de Deus e vão ser julgados. E nesse julgamento, as pessoas que morreram em pecado vão ser condenadas à morte eterna, chamada na Bíblia de segunda morte, por causa do pecado. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com Jesus, então Jesus, ele morreu no seu lugar. Era para você morrer, e ele morreu no seu lugar. E quando você aceita Jesus, então você está aceitando o perdão de Jesus. Então, Jesus vai colocar você dentro da obra dele. E qual foi a obra do Senhor Jesus? Morrer no seu lugar. O que acontece quando você confessa Jesus, quando você o aceita? Você vai aceitar o quê? A obra que ele realizou na cruz. E o que ele realizou na cruz? Morreu no seu lugar. Então a justiça de Deus, ela foi satisfeita. A justiça de Deus, ela foi completada. Então, através disso, você recebe o perdão dos seus pecados. E recebe a oportunidade